Muito boa noite, torcedor do Seahawks. Agora sim. Tudo bom com vocês? Mais um Razocast no ar. Segunda-feira, última semana de julho. Agosto tá chegando, né? Setembro também, né? Agosto e setembro sempre chegam. Estamos aqui para falar de Seahawks. Daqui a pouco o Gui estará conosco. Deixar já o boa noite para o chat e para o senhor também, em terras tupiniquins. E aí, Brogni, boa noite, tudo bom? E aí, João, como é que tá? Boa noite, chat. Como é que vocês estão? Pois é, tô no Brasil, vim aqui passar um tempo com a família. É isso. Tem que voltar logo para cobrir os Seahawks de pertinho, né? Aliás, qual que é o lugar mais perto que o Seahawks vai jogar de Toronto? Eu acho Esse que ano, Filadélfia? Filadélfia, né? Filadélfia. Ano que vem, temporada que vem, que você vai ter uns bons jogos, né? Que aí Pô, tem tem Nova que. York, porque tem Giants, Ah, esse ano tem Washington também, tem não? Washington. Esse ano tem Washington, é verdade. Mas Filadélfia ainda é mais perto. Esse ano tem Giants, né? Mas só que é em Seattle. Contra É. os Bills, se lembra quando vai ser? Ano passado a gente jogou. Ano retrasado a gente jogou contra Jets e Patriots. Eu lembro que ano retrasado a gente jogou contra os Jets porque foi o jogo que eu fui assistir. Último ano do Pete Carroll a gente joga com a AFC Norte. Se o Ale estiver no chat, o Ale vai lembrar. Mas a gente joga com a AFC Norte e porque a gente joga com os Steelers. Porque a gente perde aquele jogo dos Steelers na penúltima semana, né? Que estava encaminhado para ir para os playoffs. É o jogo da demissão do Pete Carroll, basicamente. É. E então eu acho que foi. Aí jogou 2020, 2024, 2028. Porque 2020 a gente pega os Patriots e pega os Bills, que é o ano da pandemia. Agora só tem que ver se é em casa ou fora, porque o estádio pra Buffalo eu acho que é menos de uma hora de carro. Aliás, um pouquinho mais de uma hora de carro. Então, Em quando... 24. Em 24 a gente jogou com. A gente joga com os Bills em Seattle, que é o jogo que o Josh Allen tem a primeira interceptação, né? Para falar mais um pouquinho de Seahawks, vem à tela, Gui! E aí, Gui, boa noite, tudo bom? Boa noite, João, boa noite, Progni, boa noite, telespectadores. Estava ouvindo aqui a conversa dos bastidores, falando dos jogos contra os Bills. Me vem à mente o trágico jogo de 2020 contra os Bills, que a gente toma uma surra no Highmark Stadium. Russell O Wilson, pior jogo inclusive, daquele ano. o Russell Wilson, inclusive, só vai conseguir ganhar no Highmark Stadium pelos Broncos. É uma das poucas coisas que ele fez nos Broncos e não fez em Seattle é ganhar dos Bills no Highmark Stadium. Então, 24 foi a última e é 28. Que a gente pega a AFC Leste de novo. O jogo que Carlos Dunlap deitou. 2020, para quem não se lembra, é o ano do Let's Roast Cook. É o ano da pandemia ali. Tiveram bons Subestimado. jogos. Tiveram bons jogos. Principalmente no começo. Vitória contra os Vikings. A própria vitória contra os Patriots. Contra os 2020 tem Patriots bons foi um dos jogos. melhores jogos que o Russell Wilson teve na carreira, eu acho. Teve contra os Cowboys também, próximo ali, né? Que foi outro jogo muito bom. Nos Cowboys ele tem 4 touchdowns e 400 jardas. Ele é um tiroteio absurdo esse jogo contra os Cowboys. Grandes jogos. Uma pena, inclusive, que o YouTube não deixou, né, Gui, a gente fazer mais dos jogos históricos. Fizemos o primeiro, o YouTube bloqueou o nosso vídeo. Está lá no Twitter, inclusive, quem quiser ver os Seahawks e 49ers da final da NFC de 2013, com a narração minha e do Gui, tá lá no Twitter. Vejam lá. Última semana sem NFL, senhores.
Quinta-feira da semana que vem tem o Hall of Fame Game Cardinals e Panthers, que terá transmissão, pelo menos do Sport TV, que eu vi. Última semaninha sem NFL. E aí, estão com saudade já? Ah, cara, eu confesso pra você que eu não estava com saudade, mas pós-Copa do Mundo muda assim, sabe? Acabou a Copa, aí eu comecei a rever os jogos. Sorte é nossa, né? Todos os jogos, praticamente todos os jogos do playoffs da gente tem na GTV, vários jogos importantes tem disponibilizado no YouTube. E aí foi começando a voltar, comecei a ver algumas coisas. Então, assim, já estou ansioso e, ao contrário de muitos, eu adoro o Hall of Fame Game, assim. Eu Eu acho tô... uma pelada desgraçada, assim, que é, pô, deliciosa de se ver. Eu ia perguntar justamente pro Brog nisso, porque eu lembro que a gente conversou disso ano passado, também nessa fase, Gui, que a gente, eu e você gostamos muito de pré-temporada. E aí, Brog? Pré-temporada não vale nada? Ou é sensacional justamente para matar a saudade? Eu odeio, se eu puder, eu não assisto. Eu prefiro aguentar um pouquinho a mais e ter qualidade no que eu tô vendo. Agora, o que eu tô ansioso de verdade pra ver é o Hard Knocks. Seahawks vai sair na terça-feira. Eu não vejo a hora, que eu quero ver que vai acontecer. Eu preferia que o Seahawks não tivesse, mas já que tá lá, eu tô ansioso pra assistir. Para quem não sabe, o Hard Knocks é uma série da HBO, da HBO da HBO, né, que vai cobrir os Seahawks durante esse training camp, né? Vai ser uma série de bastidores parecida com uma série que teve aqui no Brasil de futebol, teve na Premier League também, eu lembro que teve do Tottenham. Mas essa é mais focada na pré-temporada, então estará lá com os Seahawks, né? Está lá desde sábado, quando começou o training camp. Inclusive, vi uns vídeos de Julian Love, deu uma de cinegrafista, pegou a câmera, foi gravar os caras. Vai ser bem legal também. Então, como o Brogni disse, a partir de terça-feira no streaming ali da HBO Max. Deixem o like, se inscrevam no canal e, aproveitando a brecha do Dirceu aqui, virem membro, né? Tá até a tarja na tela aí. Planinhos de R$ 7,99. É o único plano e vai ter vídeo exclusivo. A partir de semana que vem já a gente deve aumentar a quantidade de vídeos, então vai ter os vídeos exclusivos. Vídeos antecipados, sempre para os membros, nosso grupo no WhatsApp e a cereja do bolo. Todos os jogos dos Seahawks, não importa onde estiver passando no Brasil, estará um link exclusivo para os membros com a narração nossa e as imagens do jogo, tá? Então, quem achar caro pagar o Game Pass aí, fica a dica. Não posso falar muito mais que isso. Pré-temporada, inclusive, que terá um jogo do Seahawks transmitido pelo Sport TV, que vai ser o segundo jogo contra o Tennessee Titans no dia 23 de agosto, um domingo às 9 da noite. O Sunday Night Football da pré-temporada. E a estreia do Seahawks, né, é no dia 15 de agosto, um sábado, às 9 da noite. Vou ter um casamento na sexta, né? Estarei bem para fazer esse jogo, com certeza. Mas é isso, bora falar de training camp. E aí, senhores, começar pelo Gui agora. O que tem visto de training camp? Dá para se emocionar com alguma coisa? Dá para ficar triste com alguma outra? Né? Eu tenho alguns pontos para falar de notícia, mas e aí, as suas primeiras impressões do que você viu no Twitter afora aí de training camp? Cara, nesse momento é muito pouco, né? Muito porque, em comparação a outros trainings, a gente não tem grandes novidades, né? Eu me lembro do training camp, acho que o mais emocionante recente da gente foi a batalha Geno Smith e Drew Lock pela titularidade. A gente não tem uma classe de calouros exatamente muito emocionante esse ano. Então, ano passado, eu lembro que a gente ficava falando muito do Miro, de como ele iria jogar, do Clint Kubiak, mas por enquanto não. Eu tenho algumas coisas que ainda que eu quero ver nesse training camp. Eu quero ver como o ataque se comporta na mão do novo coordenador, o
o Fleur, né? Brian Fleur. Falei certo o nome dele? Brian, acho que é Flurry, não? Fleur, não sei. Mas a notícia mais relevante que eu vi é o Tory Horton, né? 100% e eu acho que tô empolgadaço para ver ele essa temporada, lembrando que ele era, se não me engano, ele era o líder de touchdowns da equipe quando se machucou. Então, no mais, por enquanto é isso. E aí, Brogni? Como disse o Ale no chat aqui, alguém estará na melhor forma da sua vida. Vai ser sempre as palavras dos training camps por aí afora. Pois é, então, eu também tô animado para ver principalmente o Tory Horton entre os jogadores e o Riley Mills. A gente conversou um pouquinho antes, eu acho que vai ser um jogador importante. E também tô interessado em ver o que o Fleury vai fazer. Claro, sempre tem que ter um pouco de cautela, porque o playbook de pré-temporada nem sempre é o que vai ser rodado na temporada regular. Mas, ou aliás, é um pedacinho do que vai ser rodado, mas nem sempre a gente consegue tirar todas as conclusões. Mas eu tô interessado em ver o que ele vai fazer e como ele vai organizar o play call dele no começo. Umas informações que eu vi hoje, até porque o Mike McDonald deu entrevista, alguns tweets dizendo que ele deu a entender que não estava muito empolgado com o treino de hoje especificamente, queria ter visto mais coisas dos jogadores. Tivemos hoje uma interceptação do Jalen Milroy no final do treino. O treino terminou com uma interceptação do Jalen Milroy. Quem fez essa interceptação foi o Michael Dansby, cornerback calouro. O Mike McDonald falou também sobre o Riley Mills, né, como citou aqui, que é um monstro de jogador, como disse o Brogni. E ele falou também um pouco sobre o Flurry. Estou tentando pegar as aspas aqui, mas não lembro em qual dos insiders do Seahawks que eu vi. Né? Temos bastante, mas eu acharei essas aspas até o final da live, mas é isso. Rashid Shahi tem aparecido bastante nos vídeos, além do Tory Horton, né, no ataque. Na defesa, o Julian Neal parece que se machucou, sentiu alguma coisa no treino hoje, né, mas aparentemente nada tão grave. Então, alguns pontos que a gente tem visto no Twitter aí. Outro assunto que tem sido falado, e acho que aqui também é importante, eu vou até soltar uma enquete. Parece que Devon Witherspoon está muito perto de renovar com os Seahawks, de se tornar aí o cornerback mais bem pago da NFL. Isso seria pelo menos 32 milhões de dólares. Há notícias lá de New England que também o Christian Gonzalez está muito perto de renovar e também pode se tornar o cornerback mais bem pago. Lembrando que ambos são do mesmo empresário, então deve ter inclusive quase que uma negociação em conjunta para sair talvez a renovação dos dois juntos. Mas e aí, se renovar por 32 milhões, vocês acham que vale a pena? Dá para pagar 32 milhões e tornar o Witherspoon o corner mais bem pago da NFL? Posso começar aqui? Gui. Ou começa, Brogno, pode ser. Pode, vai lá. Tá, posso começar então. Bom, eu acho que independente de se é o movimento certo, é um movimento que precisa ser feito. Afinal, o time não utilizou esse cap justamente pensando em pagar ele, né? Eu acho que, de fato, é um valor salgado, mas o Witherspoon é basicamente a alma dessa defesa em termos de energia.
quando a gente pensa em um jogador que representa essa defesa, vem de cara o Witherspoon pela atitude dele. Então, acho que é inevitável que seja feito. E até mesmo se fosse um pouquinho a mais, eu acredito que o time faria da mesma forma. E aí, Gui? Eu vou muito na linha do Brogdon. Acho que não tinha muito o que fazer. É NFL, são os negócios da NFL. O Witherspoon é um jogador. Se não fosse no Seattle, eu tenho certeza que vários times estariam coçando a mão para pagar exatamente o mesmo contrato para o Witherspoon. E eu acho que vai ser uma grande coração, né, desse time mesmo, né, do draft de 2023 de Witherspoon, Jackson Smith e Jigba, que provavelmente entra para a história como um dos melhores, das melhores primeiras rodadas da história de Seattle, né? Pegar esses dois jogadores que levaram um no ataque e outro na defesa, o time a conquistar o segundo Super Bowl da história. E o Witherspoon, assim, a versatilidade que ele traz. O Emma Ward, obviamente, é versátil. Nosso canivete suíço. Mas a versatilidade que ele traz na posição de corner, quando o Emma Ward se machucou, ele jogou de níquel, joga bem de níquel, indo para blitz, parando a corrida também. Então, ele teve 2 sacks, né, no Super Bowl, o Witherspoon. Então, eu acho que tá mais que justo. Pagar, obviamente é caro, mas um jogador desse assim você não encontra na esquina, não. Quem merece ganhar o maior contrato? O Witherspoon ou o Christian Gonzalez? Ou os dois têm que ficar empatados ali, até para não dar briga Quem com o agente renovar por deles? último é aquela velha máxima. Quem aceita por último se torna o maior. Então, acho difícil que seja diferente também. Mas quem merece? Você só pode escolher um pro teu time, o Witherspoon ou o Christian Gonzalez? Boa pergunta. Eu acho que depende do esquema que tu vai rodar. Pro Seahawks, o Witherspoon eu acho que tem mais valor do que o Gonzalez. Pro Patriots, provavelmente o Gonzalez tem mais valor do que o Olha, Witherspoon. Eu acho eles dois jogadores muito equiparáveis com características. Alô? Tô te ouvindo, Brogdon. Pode completar. Acho que o Gui que deu uma travadinha. Desculpa, é que minha internet não tá ajudando muito, pelo visto. Mas eu tava falando que eu acho que os dois são muito equiparáveis, só que com características muito diferentes. E aí fica difícil dizer qual é melhor, porque vai depender do esquema e tudo mais. Pra gente mudar de assunto rapidinho, antes da gente entrar no assunto principal da live, inclusive, o Dirceu Grezelli até perguntou aqui se a nossa dupla de wide receivers pega top 3. Eu acho que o questionamento meu vai ser um pouquinho diferente. Não sobre a dupla de wide receivers em si, mas se contar um grupo de wide receivers completo, os 5, 6, a gente tem o melhor grupo de wide receivers da NFL, porque eu acho que como dupla talvez não. Como trio, né, a gente pode considerar ali um pouco melhor não, mas assim, como quinteto, pelo menos quarteto, quinteto, quiçá sexteto, né, que é normalmente o número que vai, eu acho que não tem time que tem um wide receiver 5, o Jake Bobo. Queria saber a opinião de vocês. O Gui voltou bem agora com o sinal, pode começar aí, Gui. Cara, acho que sim. O Jake Bobo, assim, desde que ele surgiu, eu acho um jogador extremamente subestimado pelo nosso próprio time. Obviamente, depois de tanto tempo, a gente entende que ele não consegue desempenhar nos treinos o suficiente para ter mais oportunidades em campo.
Mas ano passado, nos playoffs, ele entrou e jogou bem. Eu acho que, no geral, todo mundo no seu melhor, sim. Acho que a gente tem um grupo bastante completo. E eu acho que um grupo que permite certa versatilidade. Mas tem experiência, agilidade, tamanho. Então, acho que sim. Acho que em termos de completude, não sei se essa palavra existe, a gente está bem colocado na liga. E aí, Brogni? Eu vou dizer que sim, mas a verdade é que eu não conheço um grupo de 6 wide receivers do resto dos times. Eu não faço ideia nem quem seja o wide receiver 4 dos outros times. Então, ah, acho que tenho que dizer que sim por causa disso. Mas eu concordo com o Gui também quando ele fala em termos de o quanto eles se complementam, o nosso grupo. É um grupo muito diverso. Tem, tem jogador que é bom em bola vertical, tem jogador que é bom em bola contestada, tem praticamente tudo. Então acho que dificilmente tu encontra um grupo assim na NFL, quando que tem um complemento tão bom entre os jogadores. É isso. Acho que a sua resposta, Brogni, mostra por que é o melhor. Se você, muitos torcedores de outros times, se perguntar os wide receivers do Seahawks, vai citar Jake Bobo, vai citar talvez até o Torrey Horton, não só o Cooper Kupp, o Rashid Shaheed e o Jackson Smith-Njigba. E a gente não consegue citar o wide receiver 4 ou 5 de nenhum time. Acho que essa talvez seja a prova de que realmente faz a diferença o nosso grupo de wide receivers. Vou colocar a tela aqui para a gente fazer uma brincadeira. Eu fui contar ano passado, eu e o Gui fizemos a mesma brincadeira e acertamos 51 dos 53 jogadores que fizeram o roster no final do ano. No final do ano, que fizeram o roster para a temporada. Então, vamos fazer Agora eu essa tô curioso, brincadeira a de gente errou novo. quem? Eu não marquei quem a gente errou, mas a gente errou só 2. Eu acho que a gente colocou 2 quarterbacks só. E eu vou puxar depois e vou te mandar, Gui. Mas tá aqui na tela para vocês. Inclusive uma artezinha até mais legal. Esse ano. Então vamos começar com o ataque. Então aqui embaixo tem a lista de todos mundo que está dos 91, né, que está no Seahawks hoje, no elenco, né, entre ataque e defesa. E aí eu posso ir arrastando aqui na medida que a gente vai acordando, né? E aí na outra página tem a mesma coisa para os defensores. O ataque acho que é mais fácil, então vamos começar por eles. Senhores, iremos com 3 quarterbacks de novo no roster principal. E se não for, qual dos Jalen Milroy ou o Drew Locke quem fica fora? Eu acho que a gente vai com os 3. Também acho. Eu ficaria surpreso se fosse com menos. Eu acho que só se o Milroy entrar na pré-temporada e realmente for muito mal, assim. Mas eu acho que em condições normais de temperatura e pressão a gente vai com 3. Eu acho que, na minha opinião, mesmo se ele fosse mal na pré-temporada, eu acho que eles iriam com 3 de qualquer forma, porque ainda assim, ele é uma escolha de terceira rodada, eu não acho que eles iam deixar ele, já cortar ele no primeiro ano. Tipo, primeiro ano não de rookie, né? Então tá aí. Não vou discordar de vocês nesse ponto. Também acho que vamos com os 3. Queria que o Milroy se destacasse e ficasse pelo menos à frente aí do Drew Locke. Running backs, Zach Charbonnet está na pup list, mas a expectativa é que ele esteja ok para quando a temporada começar.
Se tratando que ele estará ok. E aí, quem que além de Zach Charbonnet fará este roster? Acho que não tem como o Jadarian Price não estar junto. E aí, vamos de 4, vamos de 3, vamos com 5. Lembrando que tem fullback também. Brogni. Eu acredito que 4 running backs, provavelmente Jadarian Price, o Olani e o Wilson, seria o meu chute. E depois o fullback para ser o quinto. E aí, Gui? 4 também? Eu assino embaixo do Brogdon, destacando só daqueles jogadores bagres que você gosta, o Kenny McIntosh, assim. Pena que se lesionou, eu tinha uma certa esperança dele pra ele se tornar um bom jogador. É um Tá jogador voltando de lesão. característica diferente dos demais também, né? Sim, sim. Mas eu acho que ele vai voltar aí pro Practice Squad. Não vai fazer o roster, não. Também. Então, temos Jadarian Price, Zach Charbonnet, George Rolani e Emmanuel Wilson, é isso? É o que eu imagino. Running back, eu acho que ele vai só com Robbie Alts. E vocês? Running back não, fullback, perdão. Também acho que vai inicialmente só com o Alts. Gui, iremos só de Robbie Alts? Acho que sim. O Robbie Alts que passou boa parte da temporada passada machucado, né? Então. O Gui deu uma travadinha. Eu acho que ele quis dizer que ele passou boa parte da temporada machucado, inclusive o Super Bowl. Né? Que ele não estava no Super Bowl. Não sei se todos se lembram. Sim. Wide receiver. Temos uma lista muito grande, hein? 3, 6, 9, 12. Possivelmente só metade vai. E como a gente estava falando antes, acho que tem 5 que não tem erro aqui, né? Eu vou até JSN. falar, Diga, Brogni. eu acho que são só os 5, para falar a verdade, tá? Na minha, o que eu acredito é que vai ser JSN, Cup, Bobo, Shahid e Tory Horton. E possivelmente o Cold White, mas acho improvável que vá o Cold White. Eu acho que vão esses 5. Eu acho que a gente pode ter a surpresa do Emmanuel Henderson Jr. até para ajudar em times especiais. E para você aqui? Não, eu concordo. Eu só ia destacar exatamente essa parte do time de especiais, né? Uma perda que não foi dado tanto holofote, mas eu acho que pode ser sentida é justamente o Derrick Young, né? É um jogador muito importante em special teams. Se não me engano, ele chegou a liderar a liga em tackles de special teams em algum momento. Então, eu acho que sim, acho que a gente vai precisar de um wide receiver só para special teams. O Derrick Young sempre fez o roster com essa função, né? E até em detrimento do Corey White, por exemplo. João, na temporada passada foram 5 wide receivers ou 6? Foram 5, né? Putz. Eu não lembro agora, mas se foram 5, o Corey White ele virou o sexto rapidamente, né? O Cody White ele tinha ficado de fora, ele tinha sido cortado. Eu tô vendo aqui rapidinho. Foram 6. Foram 6. O Cody White entrou tanto o Cody White quanto o Derrick Young. Então, acho que a gente pode manter 6 normalmente aqui. Também no final a gente pode contar, se tiver dando mais de 53, a gente tira alguém.
É. Tight ends. Lembrando que nesse grupo de tight ends tem Nick Vannett, né? Tight end veterano que já jogou pro Seattle e voltou essa semana aí para compor esse grupo aí para a pré-temporada. Ano passado a gente foi só com 3, 4. né? Ou fomos com 4? Fomos com 4. Arroyo, Barner, Salbert. Quem que foi o quarto? O Color Up. Foi o Kyler Up, que também está aqui na lista. Repeteco? Vai fazer bis aqui? Eu iria com 3 só. Eu também. Eu só iria com 3. O Color Up eu acho que ele ganhou a vaga muito nos bloqueios, né? Ele mal entrava em campo. Teve alguns bons lances de bloqueio. Mas eu iria só com Salbert, Arroyo e Barner. Destaque pro AJ Barner, eu acho que na mão do Fleury, que era técnico de Tyrants, eu acho que ele pode ter um salto nesse ano, sendo uma peça mais importante do ataque do que ele foi ano passado. Quero ver muito de Elijah Arroyo também esse ano, hein? Eu pessoalmente também iria com 3, mas se eu fosse tentar chutar o que eles vão fazer, eu acho que vão com 4 de novo. Ou eu acredito que ou eles vão com 4 tight ends ou com 3 tight ends e 2 fullbacks. Lembrando que tanto o Robbie Out quanto o Brad Russell originalmente são tight ends, né? E a gente não sabe quanto vai ser o uso de fullback também, né? O Clint Kubiak gostava muito de um fullback, né? A gente tinha fullback por conta dele, ele não está mais, né? Mas ele vem da árvore do... O Flourish é da árvore de Shanahan, que sempre utilizou fullbacks também. Então, claro, ele pode ter diferenças, mas eu imagino que ele vá tentar consumir um pouquinho da fonte lá. Eu proponho a gente ir para a linha ofensiva e depois a gente pode analisar esse 4 tight end ou não, porque vai depender também de se vai levar 9 ou 10 de linha ofensiva, né? Vou colocar aqui os que acho que são garantidos. Charles Cross, tackle de um lado, Abraham Lucas, tackle de outro. Grace Abel, guard de um lado. Infelizmente, Anthony Bradford, pelo menos pro elenco, é garantido. E aqui, Jalen Sandel e o Olu, acho que sem mais delongas. Bull Stephens, eu posso subir? Vai fazer o elenco? Eu acho que há uma competição séria do Christian Hayes e do Bo Stephens para fazer o elenco. Como o Stephens é novidade, né? A gente não viu ele em campo ainda. Eu acho que o Stephens vai ganhar essa vaga do Hayes. E já falando, João, eu acho que o Josh Jones também tá garantido, tá? Mesmo com as declarações que não estava treinando tão bem? Eu acho que sim. Eu acho que se o técnico chega publicamente para dar uma cobrada é porque ele acredita no jogador, né? Que ele se torne... ele se motive. Ele foi um jogador muito importante pra gente no passado. Um reserva muito seguro. Eu concordo. Eu acho que se ele fosse um jogador de bubble do roster, ele tinha sido cortado. Ele não teria nem esperado muito, teria trazido um outro. Só um parênteses aqui, a notícia que o Ali deu no chat, Jamal Adams no Minnesota Vikings. Olha só. Breaking news. Breaking news. O linebacker é Jamal Adams, né? Exatamente. O Josh Jones pode jogar também de guard se precisar. Isso vai fazer com que o Bull Stephens e o Christian Hayes briguem realmente por uma vaga só? Bom, eu acho que além disso a gente tem que colocar o Cabudu na briga, né? Não que ele tenha feito, não que ele tenha feito nada de espetacular, até onde a gente saiba nos treinamentos e tudo mais. Mas
queira ou não, foi uma escolha interessante do último draft. E eu acho que ele terminou a temporada na frente do Haynes. Então, talvez a briga seja até maior entre Cabeldu e Bull Stephens do que necessariamente com o Haynes. A Mar Knight vai ser o quarto tackle para vocês? Cara, eu acho que tá entre o Marinite e o Bob Hart, né? O Marinite teve um desempenho ok quando foi exigido ano passado, obviamente. Se um quarto tackle entrar é porque a gente está numa situação calamitosa. O Bob Hart é um veterano, assim, muito veterano, né? Que pode entregar um determinado piso. E é curioso a gente trazer ele, né? Justamente para criar essa competição. Mas eu acho que eu iria com o Knight. Eu também tô com o Knight justamente por já ter participado da última temporada. Alguma discordância aqui, Brog? 100%. Então, beleza. Deixa eu contar quantos que a gente tem de ataque aqui. Se a gente considerar 25 de ataque, 25 de defesa e 3 special teams. 7, 8, 14, 17, 19, 21, 25. Já temos os 25. Acho que realmente só tem mais uma vaga aqui entre um tight end e um guard, hein? É. Eu quero botar com o coração aqui que o Bull Stephens vai... Bora, vamos com o Bull Stephens. Vamos. E por mais que doa dizer, eu acho que Christian Haynes é o último dessa lista, hein? Eu acho que na primeira semana da pré-temporada a gente já vai ter uma claridade bem maior do que de quem eles estão pensando, porque se o Rennes entrar lá no final, é um abraço. De verdade seja dita, é merecido que ele seja o último, porque até agora talvez tenha sido uma das maiores decepções dos últimos drafts. O Ale falou que o Cabeldu tem experiência como tackle, jogou nos dois lados de offensive guard e teve snap de center. Né? Ambos à frente aí do Christian Haynes. Daqui a pouco a gente... Vamos para a defesa, né? E aí daqui a pouco a gente volta analisando se tem mais algum nome que pode entrar. Talvez o próprio Haynes ou o Cabeldu. Mais um tight end, o Brad Russell, acho que são opções aí que talvez possam fazer. O roster. Alguma chance, só uma provocação, alguma chance que talvez o Seahawks tente levar o Cabeldu e o Stephens e corte o Olu para ganhar mais flexibilidade? Quem que poderia jogar de center se for o caso, né? É claro que você pode cortar o Olu e o próprio Federico Marangues eles estarem no practice squad, mas o Christian Haynes eu sei que jogou de center no college. Dos outros guards eu não sei de nenhum. O Zabel treinou de center no Senior Bowl, inclusive tinha uma especulação dele ser draftado como center, né? Mas eu acho besteira você tirar um guarda do nível dele da posição. Exatamente. Da posição de guarda. Sim, mas porque poderia jogar ali de center, possivelmente o Cabeldu, o Zabel. Então, teria alguma opção. Poderia. Não, obviamente, preferência para o Zabel permanecer ali do lado do Cross, que funcionou muito bem, mas se fosse preciso, dava um pouco de flexibilidade a mais. E eu não acho que o Lu seja uma garantia. Principalmente, acho que é o que o Alexandre falou no chat também poderia verdade. O Olu poderia ser colocado como moeda de troca, alguma coisa assim nesse caso. Não acho que a gente precise fazer aqui, mas só talvez seja um exercício a ser pensado aqui. O Bull Stephens também treinou de center no Senior Bowl, assim como o Christian Haynes,
Eu falei que jogou de center, mas não jogou. Ele só treinou no Senior Bowl. Tem essa possibilidade também, né? Eu só acho que não, porque o Jalen Sandel teve problemas, né, de lesão no ano passado. Talvez isso leve em consideração para levar a mais alguém, se tratando que Grace Abel, Anthony Bradford e o Abraham Lucas não tiveram problemas no ano passado em relação à lesão, né? Então talvez se ele tenha que levar um a menos, ele leve o guard. Vai saber. Vamos para defesa? Bora. Vamos para defesa. Então está aí na tela as posições defensivas. Vou começar aqui com Special Teams, né, que não é defesa, mas porque é fácil, né? Acho que aqui não tem erro, tem 3 e vai os 3. Vou subir até os 3 de uma vez aqui. Né? Não trouxeram nenhum kicker aí para tentar disputar a posição com o Jason Myers. O Chris Stoll joga na posição mais desconhecida do universo e o Michael Dixon é o melhor punter da NFL. Tranquilamente. E aí? Eu queria saber uma coisa. Em que momento alguém é promovido a long snapper na vida? Não faz sentido. Pra quem não sabe, o long snapper, a única responsabilidade dele é dar o snap no punch, tá? Só isso. Imagina um jovem americano que tá lá no high school sonhando em ser um jogador profissional, o treinador chega e fala, você vai ser o long snapper do time. Cara, melhor do que em muito lugar. Você deve ganha pelo menos $1 milhão por ano, pô. $1 milhãozinho, pô. Tá bom. Ainda tem um anel do Super Bowl, o Chris Stoll. O Chris Stoll, tá lá. É o plano de aposentadoria dele. É. Vai vender o anel, rapaz. O Josh Allen não tem anel do Super Bowl. Joe Burrow também não. Chris Stoll tem. É a mesma história. Quem era o Messi não tem Copa, quem tinha Copa era o Vampeta. O Vampeta. Que posição vocês querem começar? Qual que é a mais fácil? Complicado. Eu acho que a linebacker é a mais fácil. Eu também acho. Sim. Ano passado ele foi com 3, não tem por que ele não ir com 3 esse ano de novo e os mesmos 3, eu acho. Linebacker é outra que a gente errou ano passado, que a gente tinha colocado 4. Porque você espera pelo menos 4 pela substituição, né? Natural. Exatamente. Mas 3 é um perigo, mas vamos com 3, né? Os 3... Eu acho que o Patrick O'Connor não vai ter ninguém que vai pegar ele, então vai ficar ali pro Practice Squad. Nem o Chess Rat. Em caso de necessidade, eles vão subir. Teve um jogo que a gente jogou com Patrick O'Connor e Chess Rat, não teve? Contra os Titans? Em determinado momento? Não. Patrick O'Connor e Terrence Knight. Ou Patrick O'Connor e Drake Thomas. Ah, tá. Então me confundi. A gente tinha perdido 2. Era o Ernest Jones mais 1. Mas jogo, acho que foi contra os Titans. Era Patrick O'Connor e outro. Ainda bem que era contra os Titans. Ed eu não vejo ser tão difícil também. Bom, o Inhosso, Dante Fowler, DeMarcus Lawrence e Derrick Hall. Acho que não tem muito segredo aqui. Talvez ele leve um quinto, mas... Então vou arrastar aqui. Qual que são os 2 titulares pra vocês? É claro que tem muita rotação, principalmente no esquema do Mike McDonald. Mas... Inclusive, eu acho que o Jared Ivey provavelmente vai estar na lista. Boas possibilidades. Jamie Ele Sheriff passou também. Muitos jogos inativos, não foi? No passado, o Jared Ivey. Mas é um jogador que eu acho que se for cortado, o Seahawks perde no Practice Squad, então perde chance. Esse ponto. Eu vou deixar ele stand-by aqui pra gente contar no final e ver quantos. Mas respondendo sua pergunta, João, eu acho que os titulares ano passado, né, era no Osso e DeMarcus Lawrence, mas eu acho que o Derrick Hall esse ano vem para roubar a vaga do Osso, tá? Também acho. Contratinho novo, né?
Uma possibilidade do Wilson ser cortado por Cortado não. economia de... Eu acho que cortado não, mas eu acho que ele vai ser uma boa moeda de troca na trade deadline. Eu já acho que ele. Se o Seahawks não trouxer ninguém esse ano, eu acho que ele fica. Acho que dificilmente o McDonald vai querer diminuir a qualidade dos pass rushers. Mas eu não vejo ele voltando ano que vem. Chris... Eu teria cortado ele na off-season, pra falar a verdade. Chat está empolvoroso aqui com o Chris Paul. Confesso que desconheço um pouco. Não é o do basquete. Ele foi o. Não é o armador, né? Ele foi uma escolha de terceira rodada, se eu não me engano, no draft do ano passado. É um linebacker um pouco undersize, que não conseguiu se estabelecer em lugar nenhum e a gente trouxe. Acho que é um jogador para completar practice squad, sinceramente. Safety ou corner? Qual vocês querem começar? Na secundária. Vamos falar um pouquinho de secundária. Eu começaria por corner, eu acho que é mais fácil. Devon Witherspoon, provavelmente de contrato renovado. Josh Jobe, infelizmente. E aí, meu amigo, aí só Deus sabe agora, hein? Temos o Brandon Johnson, que acabou de chegar. Temos o Julian New, escolha de terceira rodada. Eu acho que vai. Temos o Também. Noah, alguma coisa que eu não sei pronunciar até agora, que foi bem falado sobre o Mike McDonald, falou bem dele. Temos o Michael Dansby, que é calouro também, fez interceptação no J.A. Milroy hoje. Aqui cabe pelo menos mais 3, né? Eu acho que provavelmente 5 ou 6. Quantos foram no ano passado? Deixa eu ver de novo. Secundária é sempre bastante. Corner. Em teoria o Emanori será o nosso níquel, né? Então o Witherspoon deve ser menos deslocado para fazer essa função. Corner foram 5. E quantos safeties foram? 5 também. Isso que eu imaginei, porque ele conta, né? Conta um safety, que é o Emanori, e um corner ali para fazer a parte de níquel. Eu acho que o Julian Neal, a não ser que tenha problemas físicos, terá sua vaguinha. Também acho. Tem uma torcida muito grande por André Fuller aqui. Cara, eu acho que essas vagas são muito definidas pela pré-temporada também, né? Você vê o cara em situações de jogo sem entender. Tudo bem que quem é torcedor um pouco mais antigo sabe do histórico de Seattle de cortar MVP de temporada. O próprio Sheriff já foi MVP da pré-temporada. O Jess Ferguson, quem lembra do wide receiver, que dominou a pré-temporada e foi cortado. O Calitro, linebacker também. Calitro, eu acho que é. O Rolani, né, no primeiro ano dele em Seattle, teve uma baita pré-temporada. Ele e o Jamie Sheriff, nenhum dos dois foi pro elenco. Mas enfim, eu acho que a pré-temporada vai definir bastante. Mas eu gosto do Fuller. Eu acho que, voltando no tema Special Teams, o Noah. O nome complicado, o Noah. Iggy Bignogny. Eu lembro do dia que ele foi draftado, o Paulo Antônio surtando no ar. Se não me engano, é do draft de 2020, escolha de primeira rodada dos Dolphins. Mas ele é um jogador também de Special Teams, eu acho que ele pode levar vantagem nisso. Então eu acho que eu colocaria ele também. O André Fuller, o Ale falou aqui no chat, experiência de Big Nickel, Corner e Safety. Acho que a versatilidade também vai contar, né? Vamos, acho que dá pra gente fechar assim.
É... Eu ainda tenho, por mais que eu não gostaria, eu ainda acho que não dá pra descartar o O Brandon Pritchard. Johnson. É o Nehemiah Pritchard também. Eu acho que é a minha penúltima opção. A última opção é só o Sherman Dian Charles. Eu Não, também. também seria a minha última, mas ele teve no roster, ele sobreviveu ao corte ano passado, Ele jogou no passado, não teve ele alguns jogos que jogou ele entrou. algumas Contra os Cardinals, ele partidas, tem um snap muito bom contra os Cardinals. então eu não descarto ele como uma opção. Não é minha, mas talvez. Vou puxar aqui os safeties. Dylan Love, Tai Okada, Nick Ori, Bud Clark eu vou puxar. E aí talvez tenhamos mais um. O que seria esse mais um? D'Anthony Bell? Eu acho que pelo mesmo critério do Pritchett. É, é um cara que já tá no roster, que conhece o esquema, que joga no Special Teams. Eu acho que ele pode acabar entrando para fazer elenco junto. Tava rindo aqui do Alexandre no chat. E aí, D'Anthony Bell, Brogni? Provavelmente. Eu acho que o McDonald gosta da flexibilidade dele também. É um jogador que consegue vir downhill. É ele que Então, tem interceptação ano passado contra os Steelers? não acho que foi o Okada. Não, não. Não foi ele. Contra os Steelers, É. era o camisa número 1 Kendrick, não sei o que foi cortado Ah, no meio da temporada. Ah, isso mesmo. sim, é Tava verdade. confundindo os dois. Que ele chega em Seattle, joga contra os Steelers, tem interceptação, joga contra os Saints, tem interceptação e é cortado. O Bell teve um sec contra alguém, eu não lembro contra quem. O Bell tá treinando no lugar do Manoli, segundo o Ale. Ele é. Eu lembro de quando ele jogou uma partida. ah, ele conseguiu um sec, também estava sendo utilizado em blitzes e tudo mais. Ele é maiorzão, pelo que eu me lembro. Linha defensiva. Aqui, apesar do Seahawks no seu roster, né, no site para imprensa dividir em 3 posições, é quase da mesma todo mundo, né? Mas tem as diferenças, né? O nose tackle ele é mais responsável por estar nariz com o centro, informação. O defensive end joga mais aberto. O defensive tackle é quase um defensive end, mas depende da formação. Afinal, desse grupinho aqui de 3, 6, 10, deve ir um 6. Independente da posição. O que vocês acham? Vou arrastar os óbvios aqui, tá? Se são 6, então a gente já sabe. São todos os óbvios, na minha opinião. Aliás, 5 óbvios. Eu tenho só 4 óbvios. Quem que é o seu quinto? Eu acho que o Morris, o Mills, o Murphy, o Williams e o Reed. Mike Moores. Bubba Thomas, Dave Inster, calouro. Brandon Peely, que sempre esteve por aí. E aí, quem tem mais um que entra aqui ou para por isso? Cara, eu acho que o Pili pode entrar. O Pili foi presença constante até no time. Não que tenha tido grande destaque, mas eu acho difícil um cara que até jogou algumas boas partidas ano passado não sair disso para cortado, sabe? Mas o Pili tinha sido cortado ano passado, né? Porque, se não me engano, se ele é cortado e assinam depois, ele pode assinar um contrato mais barato.
Realmente não me recordava disso, bro. Vou até conferir aqui. Eu acho que foi quando eu lembro que na minha projeção eu tinha colocado ele e eu achava que ele estava disputando lugar com o Bohanna. O Quinton Bohana, assim. É, e no final os dois foram cortados e depois assinaram com ele. Senhores, deu 52, falta um. Voltar aqui ao ataque. Na minha opinião, ou vai ser um Pode cair Tyrande, alguém também, pode cair um Emmanuel Henderson. sim. São, Na só defesa, para na completar, defesa a gente Brogner, são 26 do ataque, 3 Special Teamers tem e 24 aí na defesa. 23 na defesa por enquanto. 23, sim. A gente colocou o Pili ou deixou ele de fora para dar os 52? Colocamos o Pili, coloquei o Pili. Tá. Eu acho que eu levaria mais um linebacker. Mas eu não sei se John Schneider e Mike McDonald vão fazer isso. Eu Pela acho. ordem da classificação, né? Eu também. Classificação que eu digo é ter 2 por posição ali, basicamente, né? E a posição que você tem 2 no campo, você tem mais 2 reservas. Vamos dizer assim. Eu Ô, acho. Brogni, confere aí pra mim, mas eu acho que a gente foi só com 3 running backs ano passado, não? Ano passado, deixa eu conferir. Não foram Confere se o Brad 4. Russell foi também, no roster principal. Ano passado foram 4. Foram 3 running backs e 2 fullbacks. Foram 3 running backs e 2 fullbacks. É. Eu tava pensando, eu acho que essa troca vai ter aqui também. Eu. Emmanuel Wilson cai e Brad Russell sobe. Pode ser. Eu não sei quanto garantido tem no contrato do Wilson. Foi um ano. Foi o mínimo? Emmanuel Wilson. Não, foi um pouco mais. Salary Seahawks. Vamos ver. 1 milhão. 1,5 que pode chegar a 2. 700k. 800 mil garantido. Pode ser que seja cortado, não vai ser muita coisa. Eu tô pendente a derrubar o Emmanuel Wilson, subir o Brad Russell e colocar o Chris Paul, né, pra agradar o chat. Uma coisa que eu acho que pode acontecer, dependendo do status do. Claro, tem que. Aí vai nas questões de haver, né? Pode ser que o. Comece com o. Meu Deus, fugiu o nome. Minha cabeça não tá funcionando. Comece com o Emmanuel Wilson e não tem os Charbonnet, por exemplo. Exato. O Charbonnet. Eu tava tentando lembrar o nome do Charbonnet. Pode ser que comece com o Charbonnet na PUP. Mas Tem se ele essa entrar. Se, possibilidade. se ele começar na PUP, ele só pode ser ativado na quarta semana, não? Na quinta semana, tem que ficar Ah, 4 não. Então semanas não. fora. Então eu acho que não. Eu acho que daí é mais fácil cortar. Começar com ele. Não. Acho que aqui a gente tá levando em consideração todo mundo plenamente saudável, pelo menos pra fazer o roster, né? Acho que não é nenhum crime se a gente colocar o Charbonnet aqui, o Emmanuel Wilson fora e depois estar invertido por conta disso. Sim, com certeza não. Mas aí, derrubamos ele, subimos o... Porque eu também acho que o próprio Brad Russell e o Emmanuel Henderson de wide receiver, eles ajudam mais em special teamers do que o Emmanuel Wilson. Né? E isso pode fazer diferença na hora de finalizar o 53.
Estão de acordo com essa troca? Eu tô de acordo. Pode ser. E aí na defesa a gente vai de Chris Paul, subir de linebacker, fazer a fanservice aqui pro chat. E aí quando sair a gente fala, chat, essa é de vocês, hein? Acho que sim. Mas eu acho que eu iria manter o Emmanuel Wilson. Eu não colocaria o Chris Paul. Eu não sei se eu vejo ele fazendo roster. Mas acho que vale a pena, vale como exercício, talvez valha. A gente pode derrubar o Emmanuel Henderson. Né, e subir mais um running back. Mas assim, tô tentando levar em consideração o que a gente teve ano passado, né? É porque, assim, pode ser uma característica do técnico, do coordenador ofensivo, né? De repente ele prefere mais um running back, mais um wide receiver. Eu acho que vai variar muito da cabeça da cabeça dele, ou se ele vai querer manter exatamente o que o Clint Kubiak tinha, ou se ele vai ter tendências um pouco diferentes no E ataque. pode ser que também que tenha alguns pedidos especiais do próprio treinador de Special Teams. Né? Tipo assim, Sim. meu Special Teams precisa ter Brad Russell, por exemplo. O que é bem possível. Exatamente. O Brad Russell eu acho que é bem provável que ele fique. Eu acho que é mais a disputa o Henderson com o Wilson. Mais um running back ou mais um wide receiver. Talvez mais um tight end. Assim, acho que o fato tem umas 50 posições garantidas aqui, né? Eu acho também que nesses vagas finais de roster, a escolha pode ser muito mais por jogador do que por posição, sabe? Sabe a coisa do draft, em vez de draftar por need, ser melhor jogador disponível? Pode ser simplesmente eles têm as posições, mas eles vão no melhor jogador, o cara que na sua posição vai poder agregar um pouco melhor pro time. E também jogadores que você possa imaginar que você corra o risco de perder se esse cara for para practice squad. Uhum. Ele não abre mão de levar os 3 quarterbacks, por exemplo, porque tanto o Jalen Milroy quanto o Drew Lock pode ser jogadores bem visados se eles estiverem no practice squad. Toda a vida. Então, por isso que não dá para abrir mão dos 3 quarterbacks, por exemplo. Eu até acho que o Locke nem seria essa situação, porque ele já teve desempregado, ninguém nem deu contrato para ele. Mas eu duvido que ele vá querer tirar, porque a questão para ele fazer isso, ele precisaria confiar que o Milroe é confiável suficiente para entrar no jogo, que eu não sei se ele é ainda. E aí ele não vai ficar gastando elevação do PS pro Drew Lock para isso. Eu acho mais fácil, por exemplo, o Chris Paul ficar nesse câmbio que eles fizeram muito ano passado de ficar, ora o jogador era cortado, assinava com o Practice Squad e vice-versa, para manter o número de elevações limite do cara, e acho que isso é mais fácil fazer com linebacker ou com, sei lá, até com fullback. Embora o Brady Russell, de novo, eu acho que vai estar no roster. Exatamente por isso que eu subi o Brad Russell também, acho. Acho que a gente pode fechar assim, né? Estamos fechando 53. Vamos ver qual que é o nosso percentual de acerto. Pra finalizar o assunto do roster, já que a gente falou do Milroy, vocês veem mais uso dele igual tentaram usar no começo da temporada ali, né? Fazendo uma trick play, ele entrando pra fazer alguma coisa. É claro que depois que ele sofreu o fumble, a gente perdeu o jogo, nunca mais vimos ele em campo. Mas
pode arriscar alguma coisa na temporada regular? Eu acho que sim, cara. Eu acho que com o amadurecimento dele, eu acho que os erros vão se limitar. Mas, sinceramente, espero muito ver ele nessa pré-temporada. Acho que é o jogador que eu tô mais empolgado pra ver. Porque, como a gente falou já na época do draft, ferramentas físicas ele tem. Quero ver se tem algum nível de evolução mental do jogo, de processamento, de entendimento, pra ver se tem ou não algum tipo de jogador ali. Jogada com 2 QBs. Nunca vi o É, Seahawks fazer uma jogada com 2 QBs, hein? eu ia falar que pra ver ele entrando em campo, eu acho que o Seahawks precisa estar disposto a colocar ele passar a bola. Se toda jogada que ele entrar for pra ele correr igual foi na temporada passada, acaba que é inútil, porque a defesa sabe que ele vai correr. E aí o ganho é praticamente nulo. Do Jeremy Roy, eu espero, até falei no começo da live, ver ele na frente do Drew Lock. Tanto na pré-temporada, quanto num possível garbage time, que né, a gente, né, ainda bem tivemos muitos no ano passado, que ele seja o cara que entra ali pra fazer esse garbage time, não o Drew Lock. Eu espero pelo menos isso. Em O todos os maluco do garbage Saints times, era o Tyreek Hill. Fábio Rached. o Tyreek Hill. Ele se perguntou qual que é o maluco do Saints que fazia jogadas com 2 quarterbacks, que fingia que era quarterback. É o Taysom Hill, cara. Taysom Hill! O Perdão. Tyreek Hill é o recebedor. Tyreek Que Hill é acabou com a verdade. gente em 2022, inclusive. O Taysom Hill. É. Não, mas eu não tenho uma esperança muito grande com o Milroy. Eu não critiquei a escolha porque eu acho que no final das contas, na terceira rodada, vale o tiro, mas eu não gostava dele como prospecto. E eu provavelmente acho que o que ele tem a oferecer ainda não pode, a não ser que ele tenha se desenvolvido muito, obviamente, mas o que ele tinha a oferecer não valia a pena gastar o que foi gasto. Vou tirar um print depois aqui, quando sair, quando a gente estiver na live acompanhando a escolha do 53, a gente faz a comparação de quantos acertamos. Pra gente encerrar, deixa eu voltar a gente com a tela inteira aqui. Vita Véia pediu para ser trocado. Vocês acham que vale o Seahawks investir em mais um idoso aí para essa linha defensiva? Esse é o asilo na linha defensiva, mas um asilo muito competente, diga-se de passagem. E aí, vale alguma coisa? Temos cap para isso? O Brogdon, que é mais especialista em cap. Eu, O que vocês acham? na minha opinião, valeria a pena se o valor fosse muito baixo. E se os Bucks ficassem com uma um certo percentual lá do cap. Eu, dito isso, acho que não vai acontecer. Provavelmente os Bucks vão querer pelo menos uma terceira, quarta rodada ou mais. E aí eu acho que seria muito investimento para uma posição que o Seahawks já está bem servido. Só um detalhe que eu esqueci de falar. Ele está pedindo para ser trocado porque quer um novo contrato, tá? Então, qualquer time que trocar por ele vai ter que assinar uma renovação. Diga lá, Eu também não trocaria não, apesar de ser um fit bom no esquema. Além de pagar picks, além de ter o contrato, é um jogador que já tá embaixo na carreira, né? Mas ele no lugar do Pili seria uma coisa. Então, Olha, o encaixe seria assim, o que- aí seria encaixar a mão na luva, seria perfeito. eu vi um artigo hoje de manhã. Eu acho que eu até compartilhei com algumas pessoas. Acho que eu compartilhei no grupo algumas informações que estavam nesse artigo. Mas dizia que duas coisas. Uma, que a defesa do Seahawks teve na temporada passada
o melhor stretch de 8 semanas dos últimos 25 anos. Então, da semana 7 à semana 14, nenhum, o, nenhum amontoado de 8 semanas nos últimos 25 anos foi tão bom defensivamente. A outra informação que eu li é que o Seahawks teve a menor percentual as equipes tiveram menor EPA por play em corridas contra o Seahawks dos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, ninguém defendeu a corrida tão bem quanto o Seahawks durante a temporada inteira. Se tu colocar o Vita Vea no meio dessa defesa, que já é absurda nesse nível, eu acho que seria até roubalheira, porque seria impossível correr. Já foi quase impossível, seria ainda mais. Mas o valor eu acho que seria muito complicado para fazer. E é uma posição que, beleza, talvez ano que vem pudesse ter novos jogadores, queiram ou não, o Leonardo Williams Era de tá, contrato, né? tá em fim de contrato, também não se sabe se ele vai renovar ou não, se ele vai pensar em aposentadoria. Ah, já tá indo para os seus 34, o Vita Vea ainda tem 31. Então teria como pensar em adicionar, pensando até para o futuro. Eu acho que ele conseguiria ainda produzir em bom nível por mais 2, 3 anos. Mas, além disso, eu acho que a posição de rusher ano que vem vai ser mais complicada, com mais necessidade de investimento. Então, não colocaria ali. Eu acho que o Seahawks provavelmente vai buscar uma troca por um edge rusher na trade deadline. E além de, né, Murphy também precisa renovar, o Leonard Williams, daqui a pouco até talvez o Sam Darnold. O problema de ter uma geração campeã é essa, né? Mas temos bastante escolhas de draft ano que vem, né? Acho que gastar uma escolha ou outra, mas alguém falou mais cedo aqui no chat, talvez não é necessidade, né? Por mais que seja um fit perfeito, como vocês falaram, não seria da mais extrema necessidade. Eu acho que a gente vai guardar esse capital pro meio da temporada. Um pouco mais de resposta sobre o elenco, da gente entender como esse elenco vai reagir depois de ganhar o título para fazer o movimento certo. Se você poder gastar essas coisas, pegar talvez um corner, um jogador de linha ofensiva, um linebacker no meio da temporada, talvez. Acho Um Edge. mais um L, Ah, né? Que... uma notícia rapidinho, acabei de ler aqui. O Seahawks está cortando o Kenny McIntosh. Poxa, cara. Triste. É a ligação de draft mais legal que eu me lembro do Seahawks. não, do DK Metcalf é mais legal. Não, sim, é porque o DK era um jogador, né, amplamente conhecido, foi uma grande novela na época. Mas o Kenny McIntosh, eu lembro que foi bastante emocionante também. E ele teve, eu acho que, uma boa corrida no lendário jogo contra os Bears. O 6 a Primeiro 3 jogo que fizemos. O primeiro jogo que fizemos, ele jogou bem e se machucou, infelizmente. Estará na memória de todos, Kenny McIntosh com a camisa de Lula do Seahawks. Só uma coisa que eu esqueci de falar antes, no site e na parte de mídia do Seahawks para imprensa, ele tava com 91 jogadores no roster. Para pré-temporada são só 90, então esse corte talvez não venha ninguém para repor, né? Seja só um corte para fechar os 90 aí. Ele tava na PUP e E ia ele ter que estava na ativar ele. Ele ia ter que ativar ele e eles vão cortar. Então, outros jogadores que estavam na PUP, que a gente até noticiou semana passada, também foram cortados ao longo dessa semana. Esqueci o nome dos. Teve dois, esqueci os nomes deles, mas teve dois que estavam na PUP e foram cortados. Da PUP agora ficou só o Charbonnet e o Nick Mahon, é isso? Acho que sim.
que não vão ser cortados, obviamente. João, um assunto rapidinho, se vocês tiverem 5 minutinhos antes de fechar. A respeito dos rivais, Shanahan teve um acidente. O que vocês acham que vai acontecer com os 49ers? Culpa da... O Shannon entra lesionado na temporada, é culpa da Subestação. subestação de energia, né? Inclusive eu li que ele estava dirigindo um Tesla, então pode. Olha aí. Elon Musk não comprou os Seahawks, mas tá querendo derrubar os adversários. Não, mas falando sobre rivais, às vezes eu me pego pensando, não, os jogos desse ano, a divisão vai ser apertada, tá? Aí eu lembro, né, os Rams trocaram pelo Myles Garrett, né, cara? Tipo assim, só o Myles Garrett, né, de longe o melhor jogador defensivo da NFL, o segundo melhor jogador ofensivo da década, atrás de Aaron Donald. Aí eu penso, tudo isso para vencer um cara ruivo que foi bust. Tudo isso para vencer Sam Darnold. Vai ser interessante essa temporada. O que o Mike McDonald fez com Com o Sean McVay, né, cara? Ele ficou afetado, cara. Ficou realmente afetado. Aquela conversão de 2 pontos a primeira das conversões de 2 pontos, que foi aquele passe pra trás, lá, tudo aquilo, bugou a mente dos Rams. Pode ser meu lado rival falando, mas eu não vejo esse time do 49ers enchendo tanto o saco quanto muita gente fala, tá? Também não. Cara, eu não sei se dá pra confiar que eles vão ficar saudáveis. Não dá pra confiar que o 49ers vai ficar saudável. Mas não é, acho que nem é saudável, acho que falta talento no ataque mesmo, assim. Com o McCaffrey ficando mais velho, com mais lesões acumulando. George Kittle também fica mais... O George Kittle ficando mais velho. Eu ia falar, o time deles, eles conseguiram envelhecer ainda mais, porque eles trouxeram o Mike Evans para wide receiver, que ok, também tem problema de lesão. Que ok, é um ótimo recebedor, mas até hoje, essa última temporada sofreu com lesão e eu acho que o problema deles passa muito pelo fato de o jogo deles é 0800 Christian McCaffrey, tem sido assim desde que ele chegou e ele a cada ano tem perdido eficiência. Ano passado tentaram até em algum momento colocar ele como possível Offensive Player of the Year, que ia ser uma loucura. Mas isso foi uma loucura, cara. Essa campanha final foi só baseado em volume. Se colocar 300 bolas na mão de qualquer jogador, claramente ele vai ter muita jarda, mas... Enfim, eu só queria falar do Shanahan porque eu acho que se com ele os 49ers eu já tinha em baixa, sem ele eu acho que tem uma chance de uma bela de uma implosão ali, hein? Eu acho que a defesa até vai dar um salto, né, com o Raheem Morris e tal. Acho que ele vai ser um bom coordenador ofensivo. Imagino que seja ele que está já assumindo o papel de head coach ali quando o Shanahan tá fora. Mas assim, tem uns 20 jogadores ali que devem a carreira deles a Kyle Shanahan. Fizeram a carreira, porque assim, fora de São Francisco, cara, esqueci o wide receiver, camisa 15. Rick Pearson, não, Jennings, que deu passe. O Rachel Jennings, alguma coisa assim. Que deu passe contra os Eagles. Sim. Que gosta de falar pra caramba, que antes do jogo da gente ia falar, não, vamos pegar eles. Esqueci o nome dele agora. Mas assim, um falastrão não joga nada. Jennings. Isso, assim. Ele mesmo, assim, ele deve a vida dele a Kyle Shanahan. É isso, senhores. Vamos para os recadinhos antes da gente se despedir. Quem quiser produtos do Seahawks e de qualquer outro time, tem a nossa parceria com a Mr. Varsity Sports, né? Procurem eles no Instagram lá, @Mr. Varsity Sports. Tem o cupom da Rapinas do Mar, 10% de desconto. Tô sem nada aqui hoje para mostrar.
Mas tem muita coisa legal, né? Sorteamos algumas coisas no draft. E eu comprei o moletom de campeão do Super Bowl lá, então é boa qualidade. Estou aqui para atestar, né? E tem os 10% de desconto. E vai ter sorteio de um boné, um gorro, né? Alguma coisa ali da Mr. Vert Sports para todo mundo que se tornar membro até o final de agosto. Então tem aí um mês até para quando começar a temporada regular. Então R$ 7,99. Vídeos exclusivos toda semana, pelo menos um. Acesso antecipado a todos os vídeos. Grupo no WhatsApp. E os jogos ao vivo com imagens só para os membros. Né? Vai estar ali no grupo do WhatsApp todo domingo que tiver jogo, um link. Ou qualquer outro dia de jogo. Um linkzinho, vocês entram, colocam o link na TV, bota no celular, no computador, nossa narração e as imagens do jogo. Então vale super a pena e vocês ainda ajudam a gente a melhorar cada vez mais, se manter ativo, a comprar um microfone, né? Melhorar nossos equipamentos para ficar mais perto, levar os Seahawks para mais perto de vocês. Deixem um like, se inscrevam também quem não é inscrito. Muito obrigado ao Fábio Rached, que participou bastante no chat aí, primeira vez, que pelo menos de nome que eu vejo. O Dirceu Grezelli também, que sempre está conosco, e todo mundo aí que estava com a gente, a Adriana, o Ale, que estava aqui no chat. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Brogni. Obrigado, Gui. Valeu, João. Valeu, Gui. Abraço, chat. Valeu, João. Valeu, Brogan. Valeu, chat. Até a próxima. É isso. Semana que vem voltamos neste mesmo dia, neste mesmo horário. E cliquem no sininho também, né? Receba as notificações dos vídeos. Vai ter bastante conteúdo até a temporada começar, até a pré-temporada começar. E depois que começar, meu amigo, aí é todo dia até fevereiro. Um grande abraço, uma ótima semana e Go Hawks!